No vídeo que eu postei aqui no canal falando sobre a minha trajetória como concurseira, falando há quanto tempo que eu estudo, quais provas que eu já fiz e tudo mais, eu comentei que depois que eu fiz a prova para o Ministério Público do Paraná, que foi a primeira prova que eu fiz desde que eu comecei a estudar para concurso público, depois que eu fiz essa prova, eu tive uma virada de chave em relação aos estudos para o concurso público. E eu mudei muito a minha forma de estudar depois dessa prova. E no vídeo eu falei que eu comecei a focar mais na qualidade e não na quantidade de estudos. E várias pessoas me perguntaram o que eu quis dizer com isso, como assim focar mais na qualidade e não na quantidade. Então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar o que é ter qualidade nos estudos. Então o que aconteceu? Quando eu fui fazer essa prova para o Ministério Público, eu tinha pouco tempo, pós-edital, para estudar as matérias que até então eu não tinha visto, como, por exemplo, arquivologia, que era uma matéria que eu nunca tinha estudado e é uma matéria relativamente grande, né? Dando um exemplo dela, mas tinha outras matérias também. E aí, eu fiquei preocupada em não conseguir estudar todas as matérias e chegar no dia da prova com tudo, estudado. Só que aí, com esse pensamento, o que eu fiz? Eu comecei a estudar igual uma doida. Comecei a estudar igual uma doida, assistia videoaula, e lia PDF, e fazia exercício. Nossa, assim, demais, mais mesmo. E estudava até mais tarde, final de semana, deixei de sair, deixei de fazer um monte de coisa, porque eu tinha que fechar o edital. Na minha cabeça era assim, era muita matéria, eu tinha que estudar tudo. E aí eu fui fazer a prova. Não passei, fui muito mal. Aí por isso que eu falo que eu tive essa virada de chave, porque eu aprendi muito com essa prova. E o principal aprendizado foi esse, que estudo não é quantidade, é qualidade. Por quê? Eu estudei muito, mas eu não estudei com qualidade. O meu foco era simplesmente fechar o edital. Eu tinha que ver toda a matéria. Cada tópico do edital eu tinha que ler, eu tinha que ver uma videoaula, eu tinha que passar por ele de alguma forma. Então eu estava focada na quantidade. Eu queria ter o 100% do conteúdo e não na qualidade. E aí, por que isso é errado? Porque eu fechei o edital. Eu realmente vi tudo que tinha no edital. Mas chegou lá na hora da prova, eu não consegui responder bem as questões. Porque eu não tinha o preparo para fazer questões. Eu fiz muito pouco exercício da banca, eu fiz muito pouco exercício dessas matérias que eu nunca tinha visto. E cheguei achando que eu ia conseguir lembrar de tudo, que eu ia conseguir fazer tudo, todas as questões, porque eu vi todo o edital. Então, veja bem, entre eu ver 100% de direito administrativo, por exemplo, mas ver por ver, passar o olho, assistir uma videoaula, ler um PDF, e entre eu saber perfeitamente dominar 50% do direito administrativo, eu prefiro dominar os 50%, entende? Então, esse estudo com qualidade e não com quantidade. Não adianta eu ver tudo, mas não dominar nada. É preferível eu pegar menos conteúdo, mas focar naquilo e dominar aquilo. E como que eu domino um conteúdo? Fazendo muito exercício e muita revisão. Então, no meu caso, eu gosto de assistir videoaula porque eu aprendo bastante com os professores me explicando o conteúdo. Tem gente que não gosta, que abomina videoaula, tá tudo bem, cada um tem uma forma de estudar. Mas eu gosto de ver a videoaula, faço as minhas anotações, sempre faço a revisão daquilo que eu estudei e exercício, vejo aonde que eu tô errando, aprendo com meus erros, porque a melhor forma de aprender eu falo que é errando, Então a gente tem que errar para aprender. Então, dessa forma eu vou conseguir dominar o conteúdo. Ah, mas eu não vou dominar 100% do conteúdo. Gente, nenhuma prova cobra 100% do conteúdo que tá no edital. O edital, o conteúdo programático, ele é enorme. Nenhuma prova cobra aquilo. Então, às vezes, numa pesquisa básica que você faz na internet, você consegue observar quais são os conteúdos mais cobrados por aquela banca. Foca naquilo. Se você não tem tempo para estudar tudo de uma forma aprofundada e dominar todos os conteúdos, foca naquilo que tem uma tendência maior de cair e se aprofunde naquilo, domine aquele conteúdo. Você não precisa bater o edital. Se você conseguir dominar tudo, de todos os conteúdos do edital, maravilhoso, você tá no céu. Mas se você sabe que isso não vai ser possível devido ao tempo que tá mais curto, enfim, não fica focando na quantidade, foca na qualidade. E outra coisa, você não vai conseguir ter uma qualidade boa de estudos se você não tiver uma qualidade mental. E quando eu falo uma qualidade mental, é uma qualidade de vida.
Não adianta você abrir mão da sua vida só para estudar. Isso é uma opinião minha, gente. Tem gente que prefere assim, né? Vive no modo caverna, não sai, não faz nada e, né, vive para estudar. Mas eu acho que isso prejudica muito o mental da gente. A gente precisa ter inteligência emocional para lidar com essas questões de concurso público, lidar com reprovações, lidar com toda a pressão psicológica que é pressão às vezes de familiares, amigos. A gente tem que ter uma cabeça boa para essa trajetória, né, de concursos públicos. Então, assim, você abrir mão da sua vida, você vai estar fazendo esse caminho se tornar um caminho muito duro, muito pesado, muito árduo, sabe? Eu acho que a gente não tem que desperdiçar o caminho só para chegar lá e ter a nomeação e ter a posse. Eu acho que a gente tem que aproveitar o caminho para viver também. Não é só estudar. Sabe, essa é uma outra mudança que eu tive depois dessa prova que eu comentei com vocês. Porque eu abri mão de tudo, eu abri mão de sair, eu abri mão de viver, entre aspas, né, pra estudar. E adiantou? Não. Então, depois disso, eu comecei a focar no meu lado psicológico. Como que tá sendo a Fernanda, sem ser a Fernanda concurseira, a Fernanda da vida real? A Fernanda tá aproveitando a vida, tá fazendo atividade física, tá se alimentando bem, tá saindo com os amigos, tá fazendo outras coisas que ela gosta ou tá vivendo só pra estudar? Então, assim, eu tento conciliar, sabe, ter esse equilíbrio, porque senão chega lá na hora da prova, você fala, nossa Deus, eu vivi esses últimos meses pra estudar, e agora eu tenho que fazer a melhor prova da minha vida para fazer tudo valer a pena. E às vezes isso vai te gerar uma ansiedade, um nervosismo, uma pressão psicológica muito grande. Vai chegar na hora da prova, você vai esquecer, vai errar conteúdo, vai ser reprovado. Então tudo tem que ter um equilíbrio. Por isso que eu falo, estudar para concurso não é quantidade, é qualidade. Observe quais são os métodos de estudo que mais tem a ver com você, que você mais se identifica, quais são as formas de estudar que você percebe que você absorve mais os conteúdos, sabe? Vai se conhecendo nesse caminho de concursos públicos, de estudos, vai se conhecendo, vai entendendo onde que você se adapta melhor. E assim você vai conseguir ter uma qualidade de estudos melhor e não focar só na quantidade, porque quantidade não garante a aprovação, não. O que garante a aprovação é como que você estuda, a qualidade do seu estudo. Por mais que você não saiba 100% de tudo, e eu acho que ninguém vai conseguir saber 100% de tudo, pelo menos naquilo que você sabe, você domina. Aquilo você sabe mesmo. Se cair questões da prova sobre aquele assunto, não, esse aqui eu domino. E é isso que você precisa ter, porque assim também você vai se sentir mais confiante e aos poucos vai evoluindo, vai dominando um conteúdo aqui, domina o outro ali e assim vai evoluindo. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Se inscrever no canal, que por aqui sempre terão vídeos sobre concursos públicos. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!